name of our Lord Jesus Christ! A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre o incrível O Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris. Esse livro aqui, na verdade, foi publicado em 1988 e ele é uma continuação direta de um livro chamado Dragão Vermelho, que saiu em 1981. Eu resolvi começar, então, pelo segundo volume da série, né? Na verdade eu já li o primeiro, só não tem vídeo aqui no canal ainda, porque saiu recentemente uma edição novinha desse livro. É uma coisa que o pessoal que gosta do Thomas Harris já vinha pedindo há bastante tempo. Parece que a tradução anterior não era tão bacana, enfim. Realmente era um livro que merecia uma repaginada, então a gente começou aqui pelo segundo volume, mas não tem problema nenhum, porque esta é uma série que não há necessidade de você seguir a ordem cronológica de lançamentos. Em alguns momentos aqui neste livro, o personagem do Hannibal, né, que é o personagem principal dessa série, vai comentar alguma coisa a respeito do caso anterior, a respeito do livro anterior, mas não é nada muito problemático, enfim. Inclusive o chefe, né, da seção ali do FBI que está tratando do caso em questão aqui, também vai comentar alguma coisa a respeito do caso anterior. Mas isso não estraga a experiência de leitura, principalmente para quem já conhece tanto os filmes, né? Todos os livros dessa série do Thomas Harris, que são 4 na verdade, já tem filmes. Inclusive o próprio Dragão Vermelho, né, o primeiro livro da série, tem 2 versões para o cinema já. E a série de televisão é a adaptação mais completa dessa série. Naquelas 3 temporadas de Hannibal é possível conhecer toda a história, né, de cabo a rabo. E este livro aqui, O Silêncio dos Inocentes, é o mais conhecido da série também por conta do filme de 1991, que ficou muito famoso na época, né, por conta das atuações do Anthony Hopkins e da Jodie Foster, principalmente do Anthony Hopkins, eu diria. Ele faz, né, o papel do Hannibal naquele filme e ele aparece, sem brincadeira, o filme deve ter ali cerca de 2 horas de duração. Você aí que já viu esse filme várias vezes, como é o meu caso, você já se deu conta disso? Mas tá, pra quem não viu o filme, não conhece a série, vamos conversar um pouquinho sobre o enredo do Silêncio dos Inocentes. Esse livro trata, então, principalmente da jovem Clarice Starling, que é ali, então, uma estudante, ela ainda está na academia do FBI. Mas ela já tem ali 2 graduações diferentes, né, em psicologia e também em criminologia. Mas é preciso passar por todo o treinamento do FBI antes de ser uma agente per se, certo? Então aqui no comecinho deste livro, ela ainda está na academia, mas ela já chama muito a atenção por ser uma mulher extremamente inteligente e ela tem uma habilidade com armas que é uma coisa impressionante. Ela atira super bem e ela é disparada a melhor aluna daquele ano da academia, certo? Além disso, ela já tem um certo treinamento em estudos forenses, então assim, ela é conhecida também por ser excelente coletora de provas. Então, você vê que apesar de ainda ser uma estudante, ela já se destaca pra caramba, certo? Não é à toa, então, que o Jack Crawford, que é ali o cabeça de um departamento do FBI que lida com questões comportamentais, ele é um cara conhecido também por ter sido o responsável pela prisão de diversos serial killers. Então, nesse momento, né, em que o livro começa, o grande caso de serial killer que está acontecendo lá nos Estados Unidos é o chamado Buffalo Bill. Então este assassino em série está raptando mocinhas, matando essas moças e esfolando seus corpos. Então ele fica conhecido primeiro dentre os investigadores e depois pela mídia, também a grande mídia, como Buffalo Bill. Mas o porquê desse apelido ter sido atribuído a ele, somente lendo o livro. Eu não me lembro se no filme isso é comentado, provavelmente sim. E veja bem, o Thomas Harris é um jornalista. Ele publica esse livro aqui, então, como eu tinha dito para vocês, em 1988. O primeiro livro da série saiu em 81. Portanto, a primeira aparição de Hannibal se deu ali no comecinho dos anos 80. Ele levou algum tempo preparando essa história, fazendo diversas pesquisas, porque enquanto jornalista, ele cobria também diversos crimes. E na época em que o Thomas Harris estava fazendo aqui a pesquisa para esse seu livro, o grande caso da mídia daquela época era o do... Qual é o nome daquele rapaz mesmo? O Ted Bundy. Esse cara ficou famoso, inclusive, na época, porque ele era considerado, na época, bonitão. E o que ele fazia com suas vítimas é um negócio, assim,
impressionante. Tem filme na Netflix, tem inclusive uma série meio documentário também sobre ele na Netflix, acho que vale a pena dar uma olhadinha. Principalmente se você se interessa pela obra do Thomas Harris. Por quê? Na época em que esse caso do Ted Bundy estava rolando, a prática do profiling criminal estava em desenvolvimento ainda. Então essa coisa da análise comportamental dos criminosos ainda era uma novidade, e fazia super pouco tempo que o termo serial killer tinha sido cunhado. Inclusive, é dito, né, que o Ted Bundy ajudou os investigadores de um outro caso a solucionarem esse caso. Isso quando ele já estava preso, veja bem. Então ele deu a dica para os investigadores do seguinte: ele sugeriu que os investigadores deixassem o corpo da última vítima encontrada lá onde eles o encontraram. Por quê? Porque segundo o Ted Bundy, o assassino voltaria um tempo depois para ver como é que estava a sua vítima, entendeu? E não deu outra, isso realmente aconteceu e aquele cara também foi preso. Não sei se vocês se lembram aí do filme ou do livro do Thomas Harris, mas num dado momento a Clarice Starling vai até o Hannibal pedir ajuda sobre o caso do Buffalo Bill. Tá vendo então aí de onde vem a influência desse caso? Pois então. Além disso, aqui no prefácio desse livro fica-se sabendo também que o autor baseou o Hannibal, né, que é aquele super psiquiatra que gosta muito de consumir suas vítimas, se é que você me entende. Ele é um canibal no fim das contas, não é mesmo? Então. Mas ele é o topo de linha da sua área, ele é o grande psicólogo de sua época, veja bem. Então, para a criação do Hannibal, ele levou em consideração uma pessoa que ele conheceu também durante ali suas coletas de informações para escrever suas matérias criminais e tudo mais. Então ele vai até um presídio conversar com um criminoso X e estando lá ele acaba conhecendo um doutor. E ele passa um certo tempo conversando com esse doutor e tudo mais, uma pessoa de jaleco, enfim, era um médico ali dentro daquele presídio, certo? E ele vai contando aqui que ele era uma pessoa super cordial, super educada, bom papo, né? Aquela coisa. Quando o próximo paciente desse médico chega, né? Ele sai da salinha ali do médico e o policial vira pra ele e diz: olha, você acabou de conhecer o fulano. Esse cara que você achou tão interessante e tudo mais, inclusive convidou, disse: a próxima vez que o senhor for lá pra minha cidade, me liga pra gente almoçar junto e tudo mais. E o doutor até diz: não, com certeza, pode deixar. Enfim, né? E aí ele até coloca aqui um trechinho do diálogo que ele teve com o diretor da cadeia, né? O diretor vai dizer pra ele, ó, aquele médico é um assassino. Como ele é um cirurgião, sabia colocar as vítimas em caixas bem pequenas. Ele nunca vai sair daqui. O sujeito é louco. E aí o Thomas Harris responde, né? Louco? Mas eu vi vários pacientes entrando na sala dele. E aí o diretor responde: ele não é louco com os pobres. Então ele cria esse personagem que é um assassino frio e calculista somente com pessoas da alta roda e também somente com pessoas desagradáveis. Então, assim, ele não suporta a falta de educação, veja bem. Ele só passa a escolher ali algumas vítimas dentre as pessoas mais pobres e tudo mais quando ele já está preso, certo? Pois muito bem, este é o Hannibal. Este grande psiquiatra de quem a polícia precisa de vez em quando de ajuda, principalmente nesse período histórico em que o perfil psicológico dos criminosos passou a ser levado em consideração, certo? Muito bem, então aqui no Silêncio dos Inocentes o Hannibal está preso, nós temos a Clarice, aquela jovem promissora, sendo convidado ali pelo diretor do departamento do FBI que cuida desses casos de serial killers e tudo mais, para ir conversar lá com o Hannibal. Por quê? Porque eles estão desenvolvendo ainda o profiling criminoso, então a única pessoa, né, o único assassino em série que se recusou a responder um questionário que eles estão desenvolvendo para pesquisa e tudo mais, foi o próprio Hannibal. Mas eles chegaram a um momento ali na investigação em que é imprescindível coletar essas respostas do Hannibal. Então ele pede que a Clarice vá até lá e ele vai usar aqui a desculpa de que todo o resto do pessoal já está muito ocupado. Então por isso que ele vai até lá pegar a Clarice de dentro da academia para fazer esse servicinho. Mas será que é só por isso mesmo? Bem, a Clarice é uma moça muito bonita, muito inteligente, acima da média mesmo, mas apesar disso ela sabe que ela não é páreo para o Hannibal. Ela aceita tudo isso primeiro por conta ali de uma certa ambição, enfim, ela acha que aquela vai ser uma grande oportunidade. Pois muito bem, ela vai até lá.
E dá tudo certo, porque o Hannibal realmente vai se interessar pela Clarice, mas ele faz uma coisa bem interessante. Ele resolve ajudar a Clarice desde que ela conte algumas coisas para ele também. E o curioso é que ele não quer saber nada do exterior, ele não quer saber o que está acontecendo no mundo lá fora, mesmo porque ele recebe os jornais e as revistas. Ele continua enviando artigos para revistas especializadas, olha que curioso. Então o que ele quer da Clarice é, na verdade, informações pessoais dela. Então ele quer analisá-la. Então toda a diquinha que ele dá para Clarice, ela acaba então precisando contar para ele alguma coisa de sua vida. Então ele acaba meio que funcionando como o psicólogo dela aqui nesse livro. Então o autor do livro faz isso que é bem interessante. Enquanto o importante é formar o perfil psicológico desses assassinos em séries, a gente tem um assassino em série que é um grande psiquiatra traçando o perfil psicológico de uma aspirante a agente do FBI. Percebe a jogadinha? Gente, esse livro é genial. Mas vamos lá. Dadas as circunstâncias, e é claro que nós estamos aqui falando de um romance policial, então diversas reviravoltas vão acontecer aqui, acaba se descobrindo que o Hannibal tinha uma certa ligação com o Buffalo Bill. Então perceba, ele tem informações privilegiadas sobre esse caso que o Jack Crawford quer muito resolver, certo? Afinal de contas, é ele quem tem uma reputação a zelar como grande, investigador de serial killer, certo? Então ele resolve negociar a coisa toda. Além de analisar a agente Starling, ele quer também uma coisa muito simples, na verdade, no começo da história. Ele só queria uma janela. O cubículo em que ele está, ali no hospital psiquiátrico do estado e tudo mais, é um lugar assim que lembra bastante uma masmorra, veja bem. E para a sorte de Hannibal, a próxima vítima de Buffalo Bill é a filha de uma senadora daquele estado. Então ele vê nisso a grande oportunidade de ser transferido para uma penitenciária menor, onde ele vai ter a janelinha dele, enfim. Mas a gente sabe que não é só isso que ele quer, certo? Afinal de contas, estamos falando aqui de uma das pessoas mais inteligentes do mundo. Então, provavelmente a coisa mais interessante de se ler aqui nesse livro é a forma como ele vai manipulando as pessoas para conseguir o que ele quer. Isso mesmo dentro daquela celinha quadradinha, enfim. É bastante impressionante o que foi feito aqui neste livro. Outra coisa para a gente ter em mente também ao ler aqui os livros do Thomas Harris é que ele meio que mudou a cara do romance policial em sua época. Ele acabou inserindo no romance policial esses elementos mais modernos. Então, para quem já leu, por exemplo, a trilogia Millennium, do Stieg Larsson, você percebe, durante a leitura deste livro, que aqueles livros do Stieg Larsson só foram possíveis porque isso aqui veio antes. Isso sem contar nos temas que ele vai abordar aqui neste livro. Dadas as devidas circunstâncias aqui da história e tudo mais, e por conta do perfil que está sendo traçado de Buffalo Bill com a ajuda de Hannibal, fica-se sabendo que Buffalo Bill, na verdade, quer se tornar uma mulher. Seria esse o grande motivo dele esfolar aquelas moças. E por conta deste perfil, os investigadores acabam indo então até o hospital local que faz ali cirurgias de troca de sexo. Então existe também um trabalho, agora me fugiu o termo, seria algo como comunitário, enfim, existe ali uma longa fila de espera de pessoas que não podem pagar por esse tipo de cirurgia, aguardando o seu momento e tudo mais. Então eles acreditam que o Buffalo Bill poderia estar naquela lista também. Ou seja, sinal de que alguém ali dentro daquele hospital já lidou com o Buffalo Bill. Então eles precisam ir até lá. E tem uma coisa interessante aqui, que é o seguinte: esse perfil psicológico precisa tornar-se público. Afinal de contas, a população precisa saber como é que anda essa investigação, mesmo porque meninas continuam sumindo. E pode-se dizer que por conta da vítima atual ser então filha de uma senadora, o crime tomou uma proporção muito maior na mídia, enfim. É importante que a população saiba deste perfil. Mas aí o que acontece? A pessoa responsável por este departamento do hospital vai virar para os investigadores e vai dizer: olha, eu não posso compartilhar esse tipo de informação com vocês porque vocês vão tornar isso público e isso vai gerar um preconceito muito grande com essas pessoas que querem trocar de sexo. Será que os investigadores do FBI viraram para essa pessoa e disseram: não, o senhor tem razão, realmente vai ter aí um problema de preconceito? Ou será que eles viraram e disseram: não, mas prioridades, não é mesmo? Esse cara continua matando moças.
Além disso, você tem aqui também a questão de como a agente Starling é tratada em meio ali aos investigadores desse caso. Então você tem essa jovem super bonita, delicada, mas ao mesmo tempo inteligente, eficiente pra caramba, sagaz, a única funcionária do FBI que conseguiu conversar com Hannibal Lecter. E aí? Essa questão do preconceito contra mulheres que trabalham nesses meios predominantemente masculinos também é tratado de um jeito muito interessante aqui neste livro. Ela é muito safa, ela se sai muito bem em todas as situações desagradáveis, digamos assim. Olha, este aqui é um baita de um livro interessante. E o assustador aqui neste livro fica por conta não de uma coisa transcendental, sobrenatural, fantasmas, sei lá o quê, por conta da vida real mesmo, né? Então esses assassinos em série, essas pessoas que podem estar sentadas do seu lado no ônibus, entendeu? Então é essa coisa do possível, do real, e também essa questão de que uma pessoa tão competente em sua área, né, como é o caso do Hannibal ali, ser inesperadamente um canibal, veja só você. Então, se você parar para pensar, esses são elementos muito mais assustadores do que, sei lá, um fantasma, uma bruxa e daí por diante. Então a vida real assusta muito mais do que o sobrenatural, veja bem. E quando você para pensar que tudo o que está aqui nesse livro foi baseado em fatos, foi baseado em reais criminosos e tudo mais, olha, é um baita livro interessante. Eu acho que posso dizer que sou fã do Hannibal, enfim. Eu lembro de ter visto pela primeira vez O Silêncio dos Inocentes, ali no comecinho dos anos 90 mesmo, eu era uma criança. Eu nem deveria estar vendo aquele tipo de filme naquela idade, né? Mas enfim, eu tinha irmãs mais velhas. E de lá pra cá, sem brincadeira, eu devo ter visto O Silêncio dos Inocentes umas 20 vezes. E é impressionante como o filme envelheceu bem. É um filme que prende a atenção do espectador, não importa quantas vezes você já tenha visto aquele filme, você vai ficar tenso vendo aquilo. A série de televisão Hannibal também tem 3 temporadas e é um negócio assim imperdível, é a melhor série disparada do Bryan Fuller. O elenco também é sensacional e assim, ele colocou um Hannibal ali dentro daquela série que é diferente do Anthony Hopkins, mas que não é nem melhor nem pior, é um Hannibal da série. Ficou tudo muito bom. A série tem a vantagem de conseguir condensar todos os livros, né, naquelas 3 temporadas. Inclusive elementos que aparecem no livro e não aparecem no filme de 91 estão na série, como por exemplo o drama pessoal do Jack Crawford, né, que é o chefe ali daquela divisão do FBI. Ele tem uma esposa que está morrendo de câncer, né, então tudo isso é mostrado na série e não no filme. E existe uma questão de tensão sexual entre a Clarice e o Jack Crawford que não aparece nem no filme e eu não me lembro de ter visto isso na série também. E existe também a tensão sexual entre ela e o Hannibal, que é bem bacana de acompanhar tanto no livro quanto no filme também. E é isso, existem algumas diferenças com relação ao filme, sim, mas são coisas pequenas. O desfecho amoroso da Clarice eu achei bastante curioso aqui no livro. Cara, pra quem já viu o filme, chega aqui ao final e descobre com quem ela fica, você fica assim, é inacreditável. Mas vale muito a pena, né? Mesmo aí pra você que já viu o filme 20 vezes, como é meu caso, ó, o livro é altamente satisfatório. Como eu disse pra vocês, eu já tinha lido, né, o Red Dragon já há bastante tempo, infelizmente não fiz vídeo, não me lembro porquê, mas mais pra frente eu devo relê-lo e fazer também, porque aquele é um baita livro. Este aqui, você pode ler tranquilamente sem ter lido o primeiro. E agora com essa nova edição está muito fácil de encontrar por aí mesmo. Meu único porém com relação a essa edição está na apresentação. É uma apresentaçãozinha que tem ali, ó, não sei se dá pra vocês verem, uma página e um parágrafo e não diz absolutamente nada. Então, não sei se vocês se lembram do meu vídeo sobre Drácula. De qualquer forma eu vou deixar o link pro vídeo lá embaixo. Naquela minha edição de Drácula eu tive uma experiência semelhante com uma apresentação mal e porcamente escrita também, certo? Era uma autora de livros infanto-juvenis apresentando o Drácula, veja bem, em um pedacinho de folha, né, como é o caso dessa apresentação aqui também, dizendo qualquer coisa do tipo, ah, quando eu era criança eu ouvia muito falar sobre Drácula e aí eu cresci, li o livro e vi que era bom. É basicamente isso que está escrito naquela apresentação. E eu não vou mentir para vocês, essa apresentação aqui que foi escrita para essa edição tá semelhante, viu?
E também é escrito por um autor brasileiro aí que eu não vou nem mencionar, porque, né? E é claro que dentre os 4 parágrafos desta apresentação, pelo menos um parágrafo inteirinho é pra dizer assim, não, porque eu, quando escrevo os meus livros, eu faço isso. Meu amigo, a gente quer saber do Thomas Harris, a gente quer saber do Silêncio dos Inocentes, enfim. Achei uma péssima escolha da editora Record colocar esse tipo de apresentação num livro como este. Mesmo porque esta reedição do livro estava sendo aguardada aí por muita gente, enfim. Fica aí meu alerta para esta bola fora que foi dada nessa edição, certo? Mas é isso. Deixo aqui a dicona deste baita livro para quem ainda não conhece, né? As histórias de Hannibal, vocês precisam conhecer, gente. E mesmo para quem já viu o filme e já conhece a série, enfim, os livros são muito interessantes, vale a pena conhecer também. Então é isso, vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.